Vamos, Mateus 27. Kelly, vai lá nos últimos versículos de Mateus 27. 66, ok? E eles foram e procuraram manter segurança do sepulcro, além de deixar uma escolta, montando guarda, lacraram a pedra. Qual que é o próximo agora? É o último. E eles foram e procuraram manter, Mateus 27, 6, 6. E eles foram e procuraram manter segurança no sepulcro, além de deixarem uma escolta, montando guarda, e lacraram a pedra. No versículo que lemos aqui, e o que lemos no início de manhã sobre João e Mateus, fala da ressurreição. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema muito pertinente ao nosso banner do Instagram, a verdadeira alegria. E para mim trabalhar isso, eu quero trabalhar a visão da tristeza no sábado, a visão da alegria no domingo. Por isso que eu li esse texto e li no começo Mateus 28. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Ensina-nos, Senhor, a Tua palavra. Ensina-nos a ser fiel a Ti. Ensina-nos a viver, Senhor, de acordo com o que a Tua palavra nos ensina. Cristo morreu, esteve no sepulcro e ressuscitou ao terceiro dia. Os nossos corações aprendam, Senhor, as verdades bíblicas sobre a ressurreição. Como cristão, possamos viver isso todos os dias, para a glória do Teu nome. A tristeza de um dia, a alegria do outro. A experiência da esperança cristã. Na jornada da vida, meus irmãos, muitas vezes enfrentamos decepções, mas encontramos esperança. Essa dualidade, abençoada, fica apagada. Voltando aqui. Essa dualidade é intrínseca e a condição humana que foi vivenciada pelos discípulos de Cristo. Os discípulos, eles encontraram decepções e encontraram esperança verdadeira. O sábado que antecede a ressurreição, a gente acabou de ler ali, foi um dia ensombrecido pela tristeza e pela espera. Lacraram a pedra e ali estava Cristo dentro daquele túmulo. Colocaram uma guarda e era só isso que os discípulos viram. Agora volte a imagem de você, um discípulo de Jesus Cristo, 3 anos andando com Ele, vendo os milagres acontecerem, vendo os pães sendo multiplicados, vendo um monte de coisa acontecendo, vendo o coxo andando, vendo as coisas acontecerem com Cristo, os ensinamentos dele, de repente uma cruz, de repente um túmulo lacrado, e você vai para casa. Qual seria a sua reação? Qual seria o seu momento? Assim como os discípulos de Cristo, eles experimentaram aquele momento ali, assim como os discípulos de Cristo experimentaram a desolação após a crucificação, muitas vezes nós enfrentamos também tempos sombrios, como uma sexta-feira, onde vemos tudo cair por água abaixo, aquele que é seu mestre, o Rabi, onde nossos sonhos parecem despedaçados, futuros incertos. Entendemos que muitas vezes enfrentamos isso, e é neste sábado que enfrentamos muitas vezes em nossas próprias vidas nossas dúvidas mais profundas e nossas perguntas mais angustiantes. Os discípulos estavam diante de uma pedra lacrada no sábado e eles agora estavam enfrentando um momento de reflexão. Um momento de reflexão, talvez um momento de muita dúvida. A tristeza do sábado não é apenas uma esperança silenciosa, mas sim um período de intensa turbulência interior. Volta a imagem e pensa aquela pedra lacrada com o selo do imperador do romano, para que ninguém removesse mais. A guarda ali, tudo acabou. Você não vê mais nada.
Assim como os discípulos nós encontramos, somos confrontados muitas vezes dessa maneira. Uma aparente ausência de Deus em meio ao caos e à dor. Isso pode acontecer conosco. Nosso coração clama, como diz em Marcos 15:34, meu Deus, por que me abandonaste? Acho que a ideia dos discípulos é essa. O que aconteceu, Deus? Onde está Jesus? Em nossa agonia, questionamos se Deus realmente se importa conosco, se Ele nos abandonou em nossa hora de necessidade. Quantas vezes sentimos dor que pensamos a mesma coisa que os discípulos no sábado? Olhamos e o que vemos é uma tristeza, uma pedra lacrada, guardada lá dentro. Somos propensos a ter isso em nós. Somos propensos a ter essa tristeza, esse momento que parece que é um silêncio de Deus. Então acontecem algumas coisas com os discípulos. A primeira coisa que acontece com os discípulos é a desorientação. No sábado, os seguidores de Jesus estavam mergulhados em desorientação. O que antes parecia certo e promissor havia sido despedaçado diante deles. Aquele que o guiava não estava mais ali. O Messias em que haviam depositado sua esperança e sonhos mais profundos jazia no túmulo vazio, preso lá dentro. O sentimento de desilusão e desespero provavelmente, com certeza, permeava o coração deles, pois não conseguiam compreender plenamente o significado daquele evento. Uma pedra lacrada e guardada com Jesus, o seu corpo lá dentro. Outra coisa muito importante é lembrar que os salmistas, Salmo 77, versículo 1 ao 4, o salmista ele expressa essa angústia e a busca por Deus em tempo de desolação. Há um caminho que se passa na vida de todo cristão. O Salmo 77 mostra que passou na vida do salmista. Vamos ler Salmo 77, versículo 1 ao 4, onde o salmista ele expressa isso. Momento de angústia, de desolação, de tristeza, onde ele expressa todo o caminho que ele passa. Pode pôr. 77. Pode ver? 1 ao 4. É Salmo 77, 1 ao 4. Pode ler. Clamo a Deus que socorro, clamo a Deus que escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Você vê que o salmista ele passa por um tempo de tristeza no coração. Tempo de muita tristeza. Outro fato na vida dos discípulos, o silêncio de Deus. Nesse dia sombrio, não apenas os discípulos enfrentaram desolação, mas também experimentaram o silêncio aparente de Deus. Como a pedra que guardava o túmulo de Jesus, Deus parecia distante e inacessível para eles. O clamor por resposta ecoava no coração deles, enquanto lutavam para reconciliar sua fé com a terrível realidade da morte de Jesus. Havia um silêncio. Você imagina o que você tem a dizer? Quem já foi em culto fúnebre ou momento fúnebre, você não tem o que dizer. Você só tem de meditar sobre aquilo. Tanto Jesus quanto Deus permaneceram em silêncio no sábado. Entre a crucificação e a ressurreição estava o silêncio. Às vezes o silêncio pode nos desconcertar, mas muitas vezes o silêncio de Deus tem um propósito divino. A gente tem que prestar atenção até mesmo no silêncio quando Deus não fala nada. E aqueles discípulos estavam vivendo um momento de tristeza, um momento de silêncio, um momento desconcertante na vida deles. Outra coisa que os discípulos provavelmente viveram naquele sábado, a incerteza do futuro. Além disso, o sábado representa um período de incerteza e medo em relação ao futuro. Eles abandonaram tudo, abandonaram a sua profissão, a empresa deles, o posto lá de cobrador de imposto. Eles abandonaram para seguir Jesus. E agora? Há uma pedra de
diante de tudo que eles tinham expectativa. Os discípulos estavam passando por isso. Você já passou por isso? Pois entenda que os discípulos estavam passando por isso. Os discípulos se perguntavam se suas vidas seriam as próximas a serem ameaçadas. As próximas, agora que o líder havia sido condenado à morte, talvez agora eles vão matar nós. Talvez esse seja o desespero na alma deles. Suas esperanças foram dilaceradas e eles se viram confrontados com a perspectiva desconhecida de seguir em frente sem a presença física de Jesus. E agora? Assim como os discípulos enfrentaram essas incertezas e medos durante esse sábado, onde eles olharam para aquilo e o que eles viram era uma porta fechada, uma pedra trancada, também enfrentamos desafios em nossas vidas. Quantos de nós enfrentamos desafios na vida de nós? Quantos de nós passamos tempo em que olhamos e vemos somente uma pedra trancando do lado de lá aquilo que nós tínhamos expectativas? É um tempo para examinar nossas dúvidas e renovar nossa fé. É isso que está acontecendo na vida desses discípulos. É um tempo de nós renovar a nossa fé. Lucas 24, no versículo 17 ao versículo 21, conta a expressão dos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Jesus já ressuscitou, de repente Jesus estava junto com eles e ele lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Ou seja, aquele sábado não era um sábado de alegria, era um sábado em que a tristeza dominava. Passa, por favor. Um deles chamado, você é o único que não sabe o que está acontecendo nesses dias? Chamado Cleópatra, pode passar. Perguntou o quê? Ele era um profeta poderoso em palavra e obra diante de Deus todo o povo. Pode passar o próximo. Chame das sacerdotes, pregaram a autoridade e condenaram a morte. Ou seja, a expectativa deles tinha morrido. Versículo 21. Contudo, esperávamos que ele quem traria a redenção a Israel. Hoje, o terceiro dia, e nada aconteceu. Nós estávamos esperando alguma coisa e nada aconteceu. Havia um silêncio, eles estavam tristes, eles estavam totalmente perdidos. Devemos permitir que o silêncio do sábado nos conduza a uma jornada, muitas vezes, de reflexão. Pensa sobre ela e reflita sobre isso. E busca pela presença de Deus em meio à escuridão. Quantas vezes a gente não ouve Deus porque a pedra está tampada e a gente acha que é um silêncio total de Deus na nossa vida? É somente ao confrontar nossas tristezas mais profundas que podemos abrir espaço para a alegria transformadora que vai chegar. É somente entender que algo muitas vezes nos leva a entender que do lado de lá uma pedra, do lado do nosso está uma pedra que está tampando toda a nossa esperança e nós não vemos mais esperança e que precisamos refletir muitas vezes sobre isso. E muitas das nossas reflexões, quando estamos nesses momentos, trazem dor, trazem dúvidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês: esses momentos de dúvidas muitas vezes estão no momento em que estamos abandonando a fé. Porque tem gente que diz que você não pode ter tristeza no coração, não pode ter dúvida, senão você está abandonando sua fé. Às vezes não. Às vezes é só uma incerteza que está nas nossas vidas e a gente não está enxergando o que está acontecendo lá no túmulo de Jesus. Porque não temos a visão que Deus tem, a maneira que Deus age. Mas isso acontece conosco muitas vezes. Porém, aqueles discípulos estavam o dia inteiro provavelmente passando por isso. Silêncio, incerteza do futuro, vivendo esse momento, passando essa situação ali. Nós vimos quando falou, entristecidos. No entanto, o sábado não é o fim da história. As nossas vidas, quando passam por tristeza, não é o fim da história. Quando você passa por lutas, entenda, não é o fim da sua história. Quando o crente passa por alguma depressão, não é o fim da história dele. Quando ele passa por alguma tristeza, não é o fim da história dele. O sábado não é o fim da história. Assim como os discípulos experimentaram a transformação da tristeza
ressurreição de Cristo, também somos chamados a olhar além da nossa dor para a esperança quando encontramos Cristo. A ressurreição de Jesus não apenas restaurou a esperança dos discípulos, mas também transformou sua vida numa compreensão do poder de Deus. Do sábado para o domingo, eles tiveram uma compreensão do poder de Deus. Assim como Deus agiu poderosamente ao ressuscitar Jesus, Ele também está trabalhando em nossas vidas em muitos momentos de desolação. E vou dizer, Deus trabalha de uma maneira perfeita. Ele trabalhou nos discípulos e Ele trabalha na minha vida. Da tristeza para a alegria. Uma experiência transformadora de esperança em Cristo. Aqueles discípulos agora saem da sua tristeza para um dia para a alegria, quando Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres correm e dizem: o túmulo está vazio. O homem estava sentado, um anjo estava sentado ali e disse: olha, o túmulo está vazio. Corre e anuncia aos discípulos. Os discípulos correm, um corre mais que o outro, e chega lá e o túmulo está vazio. Aquela incerteza do sábado, aquela tristeza do sábado, aquilo tudo que estava acontecendo, de repente torna-se alegria. O mundo deles é transformado, porque muda tudo. E essa é a nossa fé cristã. A nossa fé cristã pode ter sábados, mas a alegria vem porque Deus é o Deus de alegria. O que é alegria? Você já viu o que é alegria? A alegria cristã não é o epicurismo, o hedonismo, não é a busca pelo prazer. Para ser alegre eu tenho que buscar o prazer. Vemos que é algo curioso e paradoxo da vida, que quando mais procuramos ser felizes, mais nos tornamos miseráveis. Não posso fazer você feliz mais do que se tornar feliz. Do que você pode se tornar feliz. Alegria não é algo a ser perseguida. Alguém disse uma vez que a alegria é a felicidade com uma vida útil muito maior. Mas a alegria é ainda mais do que isso. A alegria não é felicidade, a alegria é uma característica do cristão. A palavra alegria está em toda a nossa Bíblia e você pode encontrá-la em orações e hinos. A alegria, ela existe, ela é existente. Não precisamos viver em tristeza, porque há alegria. A alegria cristã não é simplesmente uma emoção passageira. Entenda isso. Por mais que passamos tempos de sábados, tristezas, a alegria cristã não é uma emoção que vai embora. Ela é uma emoção que vem de Cristo. Mais profunda convicção na realidade de que o seu Deus está vivo. De que o seu Deus ressuscitou. A alegria que encontramos em Cristo transcende as circunstâncias e nos sustenta no tempo de tristeza e adversidade. Não sei você, mas como ser humano eu já passei tristeza. Mas quando eu vou para o culto, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece quando você está na presença de Deus. Quando você vai na presença dele, parece que algo vai enchendo e vai tirando aquela dor de você. Você vai sendo preenchido. Porque Deus é alegria. Como cristãos somos chamados a viver em alegria. Como cristãos somos chamados a viver em alegria. Sabendo que a vitória de Cristo sobre a morte garante nossa própria redenção e restauração. Como cristãos somos chamados a viver em alegria. Talvez por maior que seja a dor, entende? A pedra pode estar tampada, mas a alegria é Cristo vivo. Em João, no capítulo de número 9, vamos ler, nós lemos de manhã, Maria Madalena encontra Jesus. E a sua tristeza se transforma em alegria ao reconhecê-lo. Ela chega diante dele e diz, para ele, pensou que era o jardineiro, e pergunta, onde você pôs o corpo do meu Senhor? Ele diz, Maria. Ela vira para ele e diz, Rabone, mestre, mestre.
Imagina o que mudou na vida daquela mulher que foi com o coração pesado para o túmulo, ver aquele morto e o encontrar ressurreto. Que transformação que é quando encontramos Jesus em nossas vidas. Assim como os discípulos não compreenderam totalmente as palavras de Jesus quando ele falou sobre a sua morte e ressurreição, também nós enfrentamos muitas vezes limitações em compreender os desígnios de Deus em meio ao sofrimento. Muitas vezes somos limitados quando a dor começa a vir e a baixar sobre nós, a nossa visão começa a limitar quem é Deus. Nós não conseguimos enxergar esse Deus. E aí começa a bater-se uma tristeza. Por isso que precisamos meditar na palavra e orar diante de Deus e louvar o nome dele, porque essas três coisas fazem com que restaure a alegria. Porque a palavra vai restaurar a sua fé. A palavra ela vai aumentar a sua fé. A oração vai trazer Deus para as nossas vidas e o louvor vai fazer com que ele habita em nós. E Deus é alegria. Nesse ponto crucial que devemos nos voltar para as promessas de Deus e sua palavra. Devemos voltar para a Bíblia. Assim como Paulo nos exorta, vamos abrir Romanos 15, 13. Devemos confiar que Deus nos preencherá com toda alegria e paz da fé, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13 é um texto maravilhoso. Romanos 15, 13, pode pôr. Ele diz assim: que o Deus da esperança, os encha de toda a alegria e paz para crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança é o Deus que os discípulos precisavam ter no sábado e que precisamos hoje compreender e ter em nós. Encha de toda a alegria. Ou seja, ele vai vir derramar sobre nós a alegria. Reposto. A alegria em Cristo não é apenas um sentimento passageiro, mas sim um fruto abençoado que brota da fé e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente do que você passa. A alegria do Senhor, ela vai sendo transbordada. Nossa alegria em Cristo é um testemunho vivo da obra redentora de Deus em nossas vidas. Por isso que quando o crente está triste, a alegria salta na vida dele e as pessoas não entendem, mas você deveria estar triste. Você já foi em culto fúnebre de gente crente, onde morre uma pessoa que está indo para o céu? Parece que é uma alegria muito grande no coração dela. Parece que é uma alegria em que ela é gritante na vida das pessoas. Parece que é uma alegria que ela começa a gritar dentro dela. Porque quem tem Cristo tem alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Por isso que o texto diz que Ele vai encher-nos de alegria. Encher de alegria. Nossa alegria em Cristo é um testemunho vivo disso. Assim como os discípulos testemunharam a ressurreição de Jesus, no domingo da Páscoa também somos chamados a testemunhar a transformação que Cristo traz em nós, porque Ele está vivo em nossa existência. É isso que Ele quer fazer em nossa existência. Então, recapitulando, os discípulos estavam no sábado. Aquele que andou 3 anos com Jesus, viu Jesus, abraçou Jesus, comeu com Jesus, dormiu onde Jesus dormia, andou no barco com Jesus, viu tempestade parar. De repente, no sábado, na sexta-feira anterior, é lacrada a pedra, ele lá dentro do corpo, e eles começam de sexta-noite a passar o sábado inteiro sem nada, com a incerteza, com a insegurança, com a tristeza no coração deles. De repente, no domingo de manhã, a alegria ressurge. A presença de Cristo. Devemos permitir que a alegria em Cristo seja uma luz que irradia em meio à escuridão. É só Jesus que pode irradiar uma alegria diferente que o mundo já experimentou. Uma fonte de esperança e consolo para todos que estão em desespero. A alegria do Senhor é crer que Jesus ressuscitou.
É crer que Ele está vivo. Vivendo na alegria dessa ressurreição, chamado a uma gratidão. À medida que contemplamos a tristeza do sábado, a alegria transformadora da ressurreição, somos desafiados a viver uma vida marcada pela alegria em Cristo. A partir do momento que você pensa em tristeza, hoje você tem que pensar no sábado dos discípulos. E a partir desse momento em que Jesus está no túmulo, você tem de lembrar que Ele ressuscitou. E é isso que traz alegria para nós. É a verdadeira alegria. É ter Cristo. Devemos nos comprometer com uma vida de fidelidade e gratidão a Deus por isso. Reconhecendo que a ressurreição de Jesus não apenas nos libertou do poder do pecado, mas também nos deu uma nova identidade como filho e filha de Deus. E sabe o que filho e filha de Deus tem? Põe de novo Romanos 15, 13. Eu digo para você que quando a tristeza bate no seu coração, você precisa ir para a palavra. Você precisa ir para a Bíblia. Porque esse texto, que é um texto que eu precisei dele numa época da minha vida, eu li ele. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria. Quando você enxergar a tristeza, você diz: Tu és o Deus, e a tua palavra prometeu que o Senhor vai me encher de toda alegria. E a alegria é Jesus Cristo. E paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Transbordem! Transbordem! Essa alegria tem que transbordar. Sabe aonde isso vai transbordar? De dentro do seu coração para fora. Não deixa a sua mente te enganar, não deixa o diabo te enganar. Cristo ressuscitou. Ele é a alegria, o poder que faz com que essa alegria transborda. Transborda na sua casa, transborda no seu trabalho, transborda na rua que você passa, transborda na sua família. Assim como Paulo nos encoraja em Filipenses 4:4, procura aí para nós, Kelly. Filipenses 4:4, Paulo ele nos encoraja a algo muito poderoso. Ele encoraja dizendo: alegre-se sempre no Senhor. Digo novamente, alegre-se. Não, meus irmãos, sábado são dias de tristezas que você possa pensar na sua vida e dizer: eu tenho eles. Mas você tem de olhar para a Bíblia e dizer: alegre sempre no Senhor. Alegrar sempre no Senhor. Alegrar sempre no Senhor. Essa alegria, ela é real e ela é para você e para mim. Ela foi para os discípulos, é para você e para mim. Alegrarmos sempre no Senhor. Devemos cultivar uma alegria que transcende as circunstâncias, que transcende as áreas da nossa vida que são permeadas muitas vezes por luta, por tristeza, por traições, por desgostos, por muitas outras situações. Devemos deixar que essa alegria entre em nós, mesmo que essas situações permeiam em nossa vida. Devemos ser testemunhas vivas da alegria transformadora que encontramos em Cristo, compartilhando essa mesma alegria com aqueles que estão ao nosso redor. É o transportar de Cristo em nossa vida. Você quer ver uma coisa muito boa? É um crente que entende isso. Meus irmãos, eu sou pastor. Eu já visitei crente que não entende isso no hospital. Cabisbaixo, chorando, triste. O que vai ser? Por quê? Porque eles ainda estão no sábado. Eles ainda estão presos no sábado. Eles não entenderam o domingo. Mas eu já visitei crente que entendeu o domingo. Você chega no hospital, a pessoa está rindo. A pessoa está rindo. Eu me quero orar para você: glória a Deus, pastor. Quase acorda o hospital inteiro. Aleluia, pastor. Muito obrigado pela sua presença. Uma alegria. Você vai conversar com a enfermeira, eu não sei o que tem na vida dessa pessoa. Ela está alegre. Ela está alegre, sempre alegre, está doente, está passando por câncer, está passando por problemas, está apontando a terra, a perna, está fazendo um monte de coisa, mas está alegre. A situação muitas vezes abate ela, mas a tristeza do mundo, a tristeza do pecado, a tristeza de Satanás, ela vem de fora para dentro.
A alegria do Senhor, ela vem de dentro para fora. Ela expulsa. Quando você entende o domingo da ressurreição, ela expulsa. Você vive essa alegria. E é isso que eles estavam vivendo. Você tem de viver o sábado, entendeu? O sábado dos discípulos, para viver essa alegria do domingo, da ressurreição. Alegrai no Senhor. Que possamos, como o salmista proclamou em Salmo 16 e 11, encontrar plenitude de alegria. Acha aí, Kélida, Salmo 16 e 11, na presença de Deus e viver em gratidão pela abundante dons que Ele nos conferiu. Tu me farás reconhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. A alegria plena na presença de quem? A palavra plena é completa, é onde não falta mais nada, onde não precisa de mais nada, onde não tem mais nada para preencher. Alegria plena de Cristo. Precisamos entender isso. Que a nossa alegria em Cristo seja uma luz brilhante em meio à escuridão, uma fonte de esperança para o mundo quebrantado, uma expressão tangível do amor redentor de Deus. É isso que precisamos. Queridos e queridas, quero terminar. Conforme nos despedimos do que nós aprendemos sobre a tristeza do sábado e a alegria da ressurreição, quero que você tenha essa compreensão. Que existem momentos que há túmulos fechados, há uma pedra em nossas emoções, olha para aquilo como se tivesse acabado tudo, mas a alegria da ressurreição do Cristo. Que possamos ser renovados numa vida com Jesus, porque na presença dele há plenitude, a alegria plena. Que possamos encontrar consolo na promessa da presença constante de Deus. Que possamos encontrar no meio dessa escuridão a obra redentora de Jesus. Aquele que quer nos resgatar da tristeza que o pecado nos leva, da tristeza da situação das nossas vidas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E que possamos viver cada dia em gratidão pelo grande amor que Ele derramou sobre nós. Que Ele derramou sobre nós através da morte e através da ressurreição de Jesus. Que possamos ser portadoras e portadores da boa notícia, da esperança e da alegria que encontramos em Cristo. Portadores e portadoras, contagiando as pessoas, compartilhando essa mesma alegria com o mundo que anseia por redenção e renovação. Eu estou lembrando do testemunho, tentando lembrar se era o John Wesley ou era o Charles Finney, eu não lembro quem era agora. Estava num grande centro para pegar um trem, muitas pessoas, era um transporte na época. E de repente um homem foi assim, e encostou o braço assim nele, assim. Colocou o braço no ombro dele, ele assustou e ele olhou, e a pessoa olhou no olho dele e disse assim: eu quero essa alegria. Eu quero essa alegria. Sabe o que ele virou e falou para aquela pessoa? Você precisa conhecer Jesus. Aleluia. Você precisa conhecer Jesus. Você sabe que o nosso mundo tem virado o mundo mais depressivo de todas as épocas. A depressão tem crescido. O mundo precisa de Jesus. Que possamos ser portadores dessa esperança e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos carregando. Assim como os discípulos passaram da tristeza à alegria, também podemos passar da tristeza para a alegria. Ao confiarmos em Deus, ao nos ancorarmos na esperança em Cristo, podemos encontrar uma alegria que perdura além das adversidades da nossa vida. Quando ancoramos a nossa fé em Deus, que possamos viver em constante alegria, pois a ressurreição de Cristo
nos oferece a redenção e a esperança eterna. O grande problema é que, vai abrir Apocalipse 22. O grande problema, já vamos finalizar, é o seguinte: é que nós aceitamos a Jesus Cristo. Entendemos que haverá momentos de sábado. Entendemos que Cristo ressuscitou. E os discípulos entenderam isso. Só que eles foram mortos. Dos discípulos, só um que morreu de morte natural, mas morreu ainda com dores, porque foi jogado no óleo quente, que é João. Os demais foram mortos, crucificados. Aí você vai dizer, decapitados. Aí o Atos capítulo 4 deixou o Apocalipse 22. Eles foram açoitados. E aí chegaram diante dos irmãos e disseram que júbilo há no nosso coração. Ou seja, que alegria há no nosso coração de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Não havia problema para eles, mas o mundo continuou perseguindo eles. O mundo continuou sendo externamente aquela tristeza. O mundo continuou sendo aquela perseguição. E o mundo vai continuar sendo assim. O mundo vai continuar tendo tristeza, perseguição, traições, abandono. O mundo externo vai continuar assim. Mas acreditamos no que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 22. Que não vai continuar para sempre assim. Como os discípulos estavam no sábado, não vai continuar para sempre assim. Olha o que diz a Bíblia. Então o anjo mostrou o rio de água vida, da vida que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica dos 12 vezes por ano, uma por ano, as folhas das árvores servem para curar as nações. Versículo 23. Já não haverá mais maldição alguma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelo século dos séculos. O anjo me disse: essas palavras são dignas. Passe para o próximo, para o 7. Passe para o 8. Passe para o 9. Passe para o 10. Passe para o 11. Continue o justo a praticar a injustiça. Continue imundo a imundice. Continue justo a praticar a justiça e continue santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. Retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam suas vestes e direito à árvore da vida, para entrar pelas portas da cidade. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçarias, cometem imoralidades sexuais, os assassinos, todos que amam e praticam mentira. São esses que trazem tristeza ao nosso mundo. Eles não entrarão no reino de alegria. E Jesus: eu sou a raiz, descendente da vida, resplandecente estrela da manhã. O Espírito da noiva diz: venha, venha, quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvem essa palavra. Pode passar o próximo. Se alguém pode passar o próximo. Aquele que dá testemunho diz: sim, ele breve. Todas essas coisas vão acabar. Essa tristeza externa que é causada pelo mundo, essa pobreza que causa tristeza, a miséria do pecado, a violência, tudo isso vai acabar. Mas aqueles que acreditam em Cristo, que ressuscitou, vai ser ressuscitado ou vai ser arrebatado e vai viver a alegria. Você sabe por quê?
Porque Deus é alegria. E nós viveremos na presença. Para sempre e para sempre. Mas hoje você pode viver essa alegria. Porque Jesus quer viver em nós. Ele quer viver em nós. Onde você alegre. Que possamos viver em constante alegria. Pois a ressurreição de Jesus nos oferece esperança. Vamos louvar o Senhor.
Amém?